questões. Quando finalizávamos a canalização das cartas de Cristo, o Cristo inspirou-me a dizer que se houvesse perguntas, ele mesmo as responderia. Quando a página da web foi criada, eu era uma principiante total, sem saber que perguntas poderiam ser de interesse geral. Agora que estou recebendo perguntas importantes, as quais, depois de oração estão sendo respondidas por inspiração, percebi que seria a hora de criar esta sessão. Como posso enfrentar a depressão e a falta de fé? Pergunta. Tenho lido nas cartas de Cristo que o reino de Deus é amor e consciência divina. Como estou passando por momentos difíceis, me deprimo e sofro por falta de fé. Resposta. Esta pequena mensagem me fez lembrar que há 50 anos eu também me sentia completamente perdida, sem esperança nem fé, porque não havia encontrado nada em que realmente pudesse crer. 40 anos depois, as cartas de Cristo puderam ser recebidas e escritas porque finalmente, depois de muita meditação e oração, Cristo me iluminou em 1961 e começou a ensinar-me toda a verdade que você encontrará nas cartas de Cristo. Eu entendo como, neste momento, falta-lhe a fé. Isso é porque até agora você não compreendeu a real mensagem por trás das cartas de Cristo. Lembro-me de como, naqueles dias, eu me senti tão afastada de qualquer contato com o divino. Na verdade, eu estava perguntando: existe um Deus? Porém, fiz o que Jesus dizia no Evangelho: pergunte, chame, escute, e por fim, depois de tentar mudar o meu coração frio para outro mais amoroso para com meu mundo e família, eu comecei a receber respostas e soube que finalmente ouvia a verdade. Como resultado, minha vida mudou radicalmente, assombrosamente e com muito êxito. Você pode confiar plenamente em tudo que Cristo está dizendo em suas cartas. Frequentemente recebemos e-mails nos contando como vidas estão sendo transformadas, tornando-se mais felizes e realizadas. Cristo diz em suas cartas que você deve perseverar na meditação e oração, o que também me disse durante todos estes anos. Escutei e segui tudo o que me disse para fazer. E pouco a pouco, a porta se abriu um pouco mais, e mais conhecimento e compreensão entrou em minha mente. Isto também acontecerá com você, conforme a confiança que puser nas palavras de Cristo e em suas cartas. Meu espírito está com você e sei que terá êxito se tiver a vontade sincera de fazê-lo e se mudar seus pensamentos. Com todo amor e alegria em Cristo. Como rezar? Pergunta. Estou seguindo os ensinamentos de Cristo através de suas cartas, contudo me faltam recursos financeiros. Pode dizer-me como rezar corretamente? Resposta. Vou detalhar para você um programa que Cristo ensina e descreve em suas cartas. Infelizmente este programa aparece somente em curtos trechos, ficando difícil para as pessoas organizá-los de maneira que sejam capazes de colocá-lo em prática. Criando circunstâncias de maneira consciente em primeiro lugar, deve-se estudar a verdade que sustenta toda a existência. O mundo não é matéria sólida. Ele nos parece sólido porque temos os 5 sentidos, tato, visão, gustação, olfato e audição, que nos convencem de que tudo é absolutamente sólido e isso não pode mudar. Porém, Cristo nos diz que isto não é assim. Ele diz que tudo é basicamente energia tornada visível através das frequências vibratórias dessa energia. A energia é consciência divina, conhecimento, e consiste na consciência divina em si mesma mesmo e no eletromagnetismo, o qual a consciência divina utiliza para fazer com que nossas formas de consciência, nossos pensamentos, assumam uma forma visível. O mundo é realmente uma energia, força vital, consciência divina trabalhando através do eletromagnetismo. Portanto, a realidade do mundo é a energia da consciência divina. O eletromagnetismo é o meio pelo qual a consciência divina dá aos padrões da consciência a sua forma aparentemente sólida. Este é o grande segredo da criação. As pessoas dirão que pensar positivo funciona. Sim, é certo, porém falta o poder, a inspiração e a força de vida. A maneira de criar conscientemente circunstâncias escolhidas, ou receber uma resposta aos pedidos claramente expressados, é fazer meditação profunda e elevar sua mente e coração à consciência divina. Em completa fé de que se está fazendo contato com a consciência divina.
O seu pedido é verdadeiramente recebido na energia consciência divina. Ele está agora na energia universal, na qual todas as coisas tomam forma consciente. Gaste um tempo na compreensão e visualização disso, pois você está trabalhando com a energia criativa, a qual tem dado forma, substância e ser a toda a existência. Esta é a realidade por trás de toda a forma visível. 2. Estando em completa fé, compreenda que é a natureza e a vontade da consciência divina satisfazer as suas necessidades e pedidos. Isto é tremendamente importante, porque esta compreensão com fé é a parte de sua consciência que será o selo, ou impulso criativo, que trará o seu pedido para a manifestação visível, uma vez que terá unido a sua compreensão com a natureza divina da divina consciência. Esta é a fusão de energias criativas. 3. Então leve os seus pedidos à consciência divina e fale deles mentalmente ou em voz alta. Faça com que os seus pedidos sejam absolutamente claros. Descreva o que acredita que seja o correto para você. Se você necessita de recursos financeiros, então a melhor maneira de fazer isso é escrever exatamente o que necessita. Anote cada item do seu orçamento que lhe proporcionará bem-estar e a tranquilidade desejada. Peça uma renda que lhe proporcione uma moradia digna. Peça uma soma suficiente para alimentação e que cubra uma boa dieta, agradável e saudável. Haja o que houver, não diga para si mesmo que algo é impossível, porque imediatamente você cria uma forma de consciência que anulará todo o trabalho criativo que tenha feito. Por favor, tome nota disso. Não questione como algo será alcançado, se será um presente, um trabalho, ou que tipo de trabalho será. Simplesmente saiba que seu pedido está na energia da consciência divina e se tornará realidade assim que as condições terrenas o permitirem. Às vezes, certas coisas precisam ocorrer em sua vida antes que sua oração possa ser atendida. Continue pedindo com fé pela ajuda econômica ou pelas coisas que necessita, enquanto espera que o grande pedido seja atendido. Nunca perca a confiança, nunca perca a fé. Quando tiver começado este programa para conscientemente criar circunstâncias, não se queixe em nenhum momento de falta de dinheiro e nem fale às pessoas sobre como você está pobre. Você pode dizer que está rezando e acreditando que a consciência divina, Deus, está solucionando as suas necessidades. Agradeça todos os dias pelas suas necessidades estarem sendo atendidas. Quando tiver aprendido plenamente a praticar esta forma de oração, nunca mais voltará a passar por necessidades novamente, pois saberá que Deus conhece as suas necessidades e responde às suas orações. Como rezar? Não parece haver saída. Pergunta: o meu problema é o seguinte: vivo com meus pais e cuido deles. Meu pai tem 88 anos e tem problemas coronários e câncer de próstata. Minha mãe, com 78 anos, padece do mal de Alzheimer e é propensa a dores de cabeça, ansiedade, dores no fígado e rins. Ela sozinha já causa muitos transtornos em nossas vidas e em nosso lar. Estou só, não sou casada e tenho um irmão casado que não se interessa por mim. Ao contrário, ele e minha cunhada me criticam. Tenho um emprego de meio período onde ganho 400 euros por mês e somente durante 9 meses no ano. A pensão de meu pai cobre apenas os gastos com luz, gás, água, comida e assistência médica para os dois. Raramente posso comprar alguma roupa ou qualquer coisa de que tenha necessidade. Nunca vou ao médico quando tenho um problema de saúde, pois estou cansada de todos os cuidados médicos que os meus pais necessitam. Sinto-me prisioneira desta situação que me angustia cada vez mais à medida que piora a doença de meus pais e não vejo nenhuma saída. Tenho rezado a Deus para que alguém me ajude, pois meu irmão não o faz de nenhum modo e ainda me critica. Meus amigos me abandonaram e os poucos que restaram se compadecem de mim porque não tenho vida própria, nem marido, filhos, etc. Tenho 46 anos. E ainda há o sofrimento de meus pais, sobretudo o de minha mãe, sem que eu possa fazer muita coisa para aliviá-lo. Não sei o quanto tenho rezado para que melhorem, porém não tem acontecido nada. Utilizei um tipo de energia universal similar ao Reiki, porém não obtive resultados. Não vou continuar para que o e-mail não fique muito extenso. O que quero perguntar é: qual é o propósito de todo este sofrimento? Isso não é vida.
Sei que a alma se purifica e evolui mediante o sofrimento, mas deve haver um fim para tudo isso. Resta apenas a morte. E qual é minha missão em tudo isso? Há alguma lição que eu necessite aprender? Para onde me leva todo este sofrimento e solidão? Sinto-me presa, amarrada, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Resposta: você tem toda a minha simpatia pela sua situação atual. Compreendo por que você se sente presa. Do ponto de vista humano, no momento não há escapatória. Entretanto, quero que compreenda que é a sua consciência que a mantém presa. Eu sei que não é fácil para você compreender por que isso é assim, mas tente ver que tudo no mundo é consciência. Consciência é a energia básica da qual tudo é criado. A consciência com a qual você pensa e sente é a consciência da qual tudo é criado. Portanto, se você vive todo o tempo com estes pensamentos e o sentimento de preocupação, sentindo-se amarrada, sentindo que nunca haverá vida para você, assim será. Você percebe? Pode compreender? Eu sei que me perguntará como pode deixar de pensar e sentir assim. Você pode deixar de pensar e sentir assim no instante em que compreender e se der conta plenamente de que também vivemos em uma consciência superior. Esta consciência é a consciência divina a qual Cristo chamava Pai. Nós vivemos nela. Ela vive em nós. É a inteligência dentro de nossos corpos que nos faz crescer como pessoas, que nos cura, que digere nossos alimentos, trabalha através de nós até o fim de nossas vidas, adentrando a eternidade. Nós também chamamos isso de vida, porém nunca compreendendo que vida e consciência são a mesma coisa, nossa divina fonte do ser. No momento em que você compreender plenamente que tem este maravilhoso poder, força impulsionadora, por trás de você em seu interior, verá que não há nenhuma razão para ter medo, pois esta força divina pode trazer à manifestação visível qualquer coisa que você peça, de sua própria e única maneira. Nunca devemos especificar de que maneira desejamos que sejam atendidos os nossos desejos. A consciência divina conhece a melhor maneira de avançar, podemos confiar completamente nela. É possível que um caminho se abra para você abrigar os seus pais em um quarto em um bom lar para idosos. Você poderia encontrar um emprego melhor. O seu irmão poderia mudar a maneira de pensar e de repente perceber como você luta para fazer o correto. Pode haver alguém que ficaria feliz em unir-se a você e ajudá-la com os seus pais. Todo o tipo de coisas poderia acontecer para aliviar a sua carga, a sua pobreza e depressão. Há pessoas que têm encontrado sua alma gêmea quando estão com mais de 50 anos de idade, e isto é uma experiência de grande alegria. Você ganhará uma velhice maravilhosa se puder apoiar-se e se apegar às palavras de Jesus quando esteve na terra. Nós colhemos o que semeamos. A única maneira de mudar a sua vida é mudando a sua consciência, seus pensamentos. Em vez de sentir e dizer que está amarrada, comece a compreender que você pode encontrar a sua verdadeira liberdade ao mudar os seus pensamentos. Sonhe o que verdadeiramente deseja. Não destrua o que estiver construindo em consciência pela dúvida repentina. As suas dúvidas a empurrarão para trás, não se renda a elas. Agradeça constantemente a consciência divina pelo alívio, ajuda, liberação, saúde e felicidade, por uma relação saudável e amorosa com seu irmão. Este é o caminho. Porém, lembre-se de mostrar primeiramente ao seu irmão um novo tipo de amizade amorosa. A consciência divina, Deus, somente pode dar a você todas as coisas lindas e felizes que merece e são suas por direito e pela vontade divina, quando você começar a levar os seus sonhos de felicidade ao divino e pedir que eles sejam manifestados. Não diga à consciência divina como resolver os seus problemas. Ela conhece a maneira correta de livrá-la de seu dilema e trazer felicidade e alívio para todos os envolvidos. Espero que isto a ajude. Por favor, faça-me saber como você está indo. Com todo amor e alegria em Cristo. Vejo que as cartas dizem que nós criamos nossas próprias experiências com o nosso pensamento. Isso soa como um conto de fadas. Você pode explicá-lo brevemente para mim? Resposta. A resposta reside no fato de que nada no mundo é sólido, tudo é basicamente energia. A energia é consciência. Consciência é vida, e vida é consciência.
Origina-se como consciência divina, mas quando injetada em nós no momento da concepção, torna-se consciência humana, uma faceta do que é eletromagnetismo, do qual toda a matéria é construída. Quando você pensa os seus pensamentos emocionalmente carregados, você cria cópias elétricas e se estas são poderosas o suficiente ou se tornam formas habituais de pensamentos, acabarão por se manifestar em sua vida como objetos ou experiências. As coisas que você teme muito e também as coisas que você deseja muito, acabarão por se manifestar em sua vida. Nós não estamos conscientes disso, mas nossos pensamentos e sentimentos se materializam em nossa experiência com mais frequência do que se poderia acreditar. Certamente, se nós julgarmos as pessoas, também seremos julgados. Todos nós colhemos o que semeamos. Como remover os bloqueios para sentir Deus? Pergunta. Querido canal das Cartas de Cristo, muito obrigado por nos trazer o conteúdo destas cartas. A única pergunta que gostaria de fazer é: como liberar-me dos bloqueios emocionais que não me permitem fazer contato com Deus plenamente? Baseando-me nas cartas, compreendo que tenha feito algo antes em minha vida que foi a causa desta situação. Porém, gostaria de conhecer o melhor método de livrar-me desses bloqueios emocionais, com a finalidade de sentir a presença de Deus comigo mais completamente e para que eu me torne uma pessoa mais amorosa. Resposta: não, você não fez nada em sua vida para criar bloqueios emocionais. Cristo explicou como nós somos feitos espiritual, mental, emocional e fisicamente. Todos estes estados interpenetram-se mutuamente, o espiritual flui através do mental, o mental através do emocional, o emocional através do corpo físico. Não se pode separar um estado de ser do outro, porém deve-se compreender que depois da concepção o espírito trabalha através do ego para construir e desenvolver a personalidade eletromagnética e o corpo, desde bebê até adulto. O ego é dado aos seres vivos para assegurar a sua sobrevivência, e a primeiríssima coisa que preocupa o ego é como viver comodamente, sem estresse. Isto faz com que todos os seres vivos olhem para si mesmos e para fora, para averiguar como um melhor bem-estar pessoal pode ser alcançado. O ego defende você do menosprezo externo, dores etc. e faz tudo para atrair as coisas que você quer. Um ego superativo pode desencadear violência, roubando, matando, etc., enquanto outro ego pode estar somente pensando em si mesmo constantemente, sobrando pouco tempo para pensar o que outras pessoas estejam necessitando ou sentindo. O ego está sempre centrado em si mesmo e em suas necessidades. Isso domina a maioria das pessoas. É o ego que separa você de Deus. Não há nada que tenha feito em sua vida que possa separá-lo de Deus. Todo o seu estilo de vida vem construindo os bloqueios emocionais através do exercício do ego. Isto não é pecar, é um processo natural. Mas quando você compreende que além do estado físico há um estado espiritual criativo de Deus, então a sua mente racional adulta consciente deve tentar tomar o controle de todos os seus pensamentos e reações, constantemente avaliando, medindo as necessidades das outras pessoas em comparação com as suas próprias. Constantemente, você deve procurar transformar os seus pensamentos autocentrados em outros de cuidado, compaixão, amorosidade para com os demais, como você gostaria que eles cultivassem pensamentos compassivos, bondosos, afetuosos e de boa vontade em relação a você. Quando você se sente fechado e não conseguindo expressar o que gostaria em amizade e amabilidade, deve levar o problema à consciência divina, Deus, e pedir ajuda. Para absorver a entrada da consciência divina e crescer em espiritualidade, você deve realmente tentar meditar. Simplesmente abra sua mente e coração à consciência divina, ou Deus, se preferir, e procure esvaziar completamente a sua mente de todo pensamento. Entre em silêncio e assim permita que a consciência divina flua em você. Se você fizer isto, estará literalmente construindo uma linha de comunicação com o divino e as respostas fluirão em sua consciência quando menos espera, não necessariamente enquanto você medita e reza. A mudança em você pode ser gradativa. Você pode achar que não está progredindo, porém no final de um ano, ao olhar para trás, perceberá que as suas reações se tornaram mais tranquilas e mais amorosas. Sentirá compaixão com mais facilidade, verá os pontos de vista dos demais mais facilmente.
Estará menos crítico. É disso que se trata a automaestria. Ter o controle de seus pensamentos e reações até que, pouco a pouco, os seus velhos hábitos de reações estejam superados e você seja uma personalidade humana diferente. A sua alma procede diretamente da consciência divina, e conforme você supera o seu ego, sua alma pode cada vez mais atravessar os bloqueios emocionais e sussurrar a você, e quando o permitir, assumirá o controle de seus pensamentos e reações. Quando isto ocorrer, a mesma natureza da consciência divina brilhará através de sua personalidade humana e dará a você alegria e um sentido de amorosa boa vontade em direção ao mundo inteiro. Espero que isto ajude. Escreva-me de novo se deseja fazer outra pergunta. Com todo amor, alegria e elevação em Cristo. O que fazer diante da previsão de colapso dos bancos e da economia? Pergunta. Na última semana recebi um e-mail expressando profunda preocupação porque muitas pessoas preveem um colapso dos bancos e da economia. Eu poderia dizer que ela estava expressando pânico, mas não quero dar espaço para isso. O que segue é a carta que enviei para ela. Senti que poderia ser uma mensagem de ajuda para muitas pessoas nestes tempos incertos. Resposta. Querida, Cristo tem vindo expressamente para nos dizer que não devemos ter fé nas coisas, mas na consciência divina, porque a consciência divina é a substância básica de todas as coisas, e que a nossa fé traz a consciência divina para a manifestação visível em nossas vidas na forma de qualquer coisa que tenhamos pedido. A consciência divina é também a inteligência amor universal que nos proporciona as soluções para nossos problemas. A oração é nossa solução nestes tempos, e a fé, afirmações de que nenhum mal pode chegar perto de nós porque nós estamos sob a proteção da consciência divina, o Pai. Quando vou para a cama à noite, apago a luz e entro em meditação, fazendo contato com a consciência divina. Então abro os olhos, vejo que o quarto está cheio de uma substância material como uma névoa muito leve, às vezes um pouco mais espessa. Recebo uma luz tênue no quarto, que está às escuras, por causa de uma luz que vem da rua e passa pela minha janela. Eu posso colocar meu braço nessa névoa que flutua à minha volta e acima do meu corpo, e meu braço desaparece. Também posso trazer com as mãos, para perto de mim, essa névoa. Tenho estudado um pouco a respeito disso, chama-se ectoplasma, e os pensamentos externalizados. É significativo que isto ocorra somente depois de minha meditação e de fazer contato com a consciência divina. Acredito que todos nós podemos produzir esta substância quando aprendemos como meditar verdadeiramente, alcançando um lugar de quietude interior de pensamento e silêncio. Acredito que esta substância de névoa é a primeiríssima manifestação do que pedimos. Acredito plenamente e tenho consistentemente comprovado que ao rezar e fazer contato com a consciência divina, nossas orações sempre recebem respostas. Estas sempre se materializam como a solução ao nosso problema. Enfrente os problemas à medida que surjam. Se você receber instrução direta de Cristo ou da consciência divina para tomar certas medidas, e se você se sentir seguro, faça-o. Em caso contrário, permaneça quieto e observe como você é cuidado quando abandona todo o medo e confia inteiramente na consciência divina para protegê-lo e fazê-lo atravessar todas as dificuldades. Cristo vem neste novo milênio para evitar que andemos confusos nestes tempos. Leia as cartas e compreenda o que realmente estão dizendo a você. Tudo é consciência que se torna visível e manifestada através dos processos de oração e fé. Espero que isto a ajude. Não faça nenhum movimento temerário, seria equivocado ser dirigida pelo temor e pânico. Com todo amor e proteção em Cristo. Gauzy Orline, gaze ou linho. O termo utilizado em inglês dá alguma ideia do sentido de densidade variável que se deseja imprimir a esta névoa. A religião católica cairá em breve? Pergunta. Gostaria de saber se podemos esperar que a religião católica vá desmoronar em breve, uma vez que seus crimes contra a humanidade, a Inquisição, as cruzadas etc., foram muito graves. Mesmo hoje, ainda que de forma mais leve, talvez possamos chamá-la de hipócrita.
De todo modo, junto com algumas propriedades/possessões, ela continua perpetuando uma consciência falsa de separação de Deus e o controle das almas. Estou esperando que isto ocorra, embora eu esteja consciente de que há algum ódio, talvez uma vingança pouco santa habitando em mim. De qualquer modo, Jesus, obrigado. Resposta: enquanto leio o seu e-mail, sinto que Cristo sorri de amor por você. Ele está sorrindo porque você ainda não aprendeu com suas cartas que a maneira espiritual não é de nenhum modo a maneira humana. É um modo totalmente diferente de ser. A religião católica deixará de existir em sua forma atual quando as pessoas em todo o mundo retirarem o seu apoio. Não há absolutamente nenhum controle vindo de cima que ameace a sua existência, e ela continuará a existir enquanto as pessoas encontrarem nela consolo para as suas vidas diárias. Quando sentirem que a Igreja está falhando em proporcionar-lhes um verdadeiro contato com a consciência divina, Deus, se rebelarão e farão com que as igrejas fechem por falta de apoio. Você se esqueceu que Cristo disse muito claramente: não julgue para não ser julgado, perdoa e será perdoado. Isto não é apenas uma afirmação do tipo sejam bons. Isto está baseado nos fatos científicos da criação. Tudo que você pensa, diz e faz é eletromagnético, e o magnetismo traz de volta para você o que você disse ou fez, eletromagneticamente. Não há punição, mas você cria os seus próprios retornos do mesmo tipo que você criou inicialmente através de seus pensamentos e ações. As ideias religiosas continuam gravadas em você. Você só pode livrar-se delas pela leitura vagarosa e atenta das cartas de Cristo dia após dia. No final estará livre do catolicismo e começará a ver a vida de um ponto de vista mais espiritual. Com todo amor e alegria em Cristo. Como promover os ensinamentos de Cristo e das cartas a pessoas de outras religiões? Pergunta: como posso oferecer os ensinamentos contidos nas cartas de Cristo a pessoas de outras religiões, tais como muçulmanos, hindus, etc., para que não as repudiem, uma vez que Cristo, o cristianismo, é visto como uma ameaça às suas religiões? Resposta: a carta 4 foi escrita precisamente para alcançar outras religiões, especialmente os muçulmanos. Foi escrita depois da tragédia das Torres Gêmeas, World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. Nela descreve-se como qualquer pessoa, seja qual for o seu nível social, raça ou religião, pode tornar-se espiritualmente vivo e avançar ao dedicar-se ao amor incondicional em cada momento de suas atividades diárias. Sugiro que reflita de que maneira você pode usar esta carta para alcançar as pessoas. É uma carta preciosa. Quando estes conhecimentos estarão abertos? Pergunta: necessitamos que as informações estejam abertas para nós, que nos cheguem de maneira tangível e mais diretamente de Deus. Acredito que a doutrina católica, como todas as demais, está manipulando o verdadeiro ensinamento, o de ser capaz de viver em harmonia com nosso Cristo interior. É meu desejo saber quando será assim, quando as coisas se abrirão e todos nós poderemos saber de nossa missão e a verdade absoluta de nossa existência nesta e em qualquer outra forma de existência. Escrevo a você inspirado pelas minhas dúvidas e com a fé de que a sua resposta não seja ambígua, subjetiva, metafórica ou redundante. Sei que venho de Deus e que a Ele voltarei. Sei que deveria ter todas as respostas às minhas dúvidas em mim mesmo, ou em meu ser interior, etc. Porém, se tenho a oportunidade de perguntar ao Pai através de seu Filho Jesus, diretamente, isto é maravilhoso. Grato pela sua atenção. Espero sua resposta. Resposta: entendo muito bem o sentido de sua frustração e o anseio em fazer contato com a força espiritual mais elevada, que possa dar a você todas as respostas nas quais possa acreditar. Não conheço as suas circunstâncias, se leu as cartas ou não. Somente posso dizer que em 1961 eu estava precisamente no mesmo estado mental que você hoje. Não podia continuar acreditando nos dogmas da igreja, porém não sabia onde encontrar a verdade. Eu era fazendeira e enquanto andava pelas colinas de nossa fazenda, elevava a cabeça e implorava ao que estivesse aí em cima para mostrar-me a verdade referente à criação e à fonte de nosso ser. Então alguém me foi enviado para ensinar-me a meditar.
Depois de meditar durante uns 3 meses, ouvi os primeiros sussurros em minha mente, os quais eu sabia que eram superiores à minha mente. Alguém estava falando comigo. Então recebi a iluminação, e a primeira instrução que aprendi com alegria foi que o que nós chamamos Deus é um tremendo poder, é o amor presente em todas as coisas, mas que poderia ser visto especialmente nas mães dos recém-nascidos de todas as espécies. Pouco depois, recebi mais iluminação e minha vida mudou por completo. Então me tornei consciente de estar sendo instruída nas realidades espirituais / científicas do universo. Aconteceu algo que me fez desfazer-me de minha Bíblia total e completamente, incluindo o Novo Testamento de Jesus. A instrução seguiu cada vez mais profundamente e havia experiências durante as quais eu tinha que viver as instruções que estava recebendo. Estes foram dias incrivelmente dolorosos, porém nunca perdi a convicção de que através de tudo aquilo, eu estava sendo orientada e apoiada. Então chegou a noite em que Cristo veio a mim inconfundivelmente, durante 1 hora, e me provou ser Ele de fato. Deu-me mensagens para 3 amigos, as quais comprovaram serem todas absolutamente precisas. Foi-me dito para manter um certo fim de semana absolutamente livre e para meditar. Eu fiz e fui levada em união cósmica com o infinito, em êxtase com uma forte compreensão de ser una com o infinito. Tornei-me uma curadora, curas instantâneas. Finalmente, depois de 40 anos de contato próximo com Cristo, ele começou a ditar suas cartas através de minha mente. Isto tomou 1 ano mais ou menos. Quando estavam terminadas, eu tinha 81 anos. Cristo disse-me várias coisas. Em primeiro lugar, que eu deveria manter-me anônima e chamar-me Canal Recorder, pois eu não havia escrito as cartas, elas vieram diretamente dele. Disse-me também para distribuí-las gratuitamente. Como poderia fazer isto? Eu vivia sozinha em uma casa no campo e não tinha contatos fora. Então conheci pessoas que pediram para ler as cartas e me disseram que elas deveriam ser colocadas na internet. Eles ajudaram-me de todos os modos a fazer isso. O caminho abriu-se facilmente. Logo chegaram tradutores enviados por Cristo, tradutores como Valérie, que sabia que havia sido chamada para fazer a tradução e que é uma tremenda trabalhadora voluntária de Cristo, porque ela reconheceu que as cartas de fato contêm os segredos da existência e da criação. Mais do que isso não posso contar a você, exceto que uma e outra vez tem sido provado para nós que as cartas vieram de uma fonte divina, que contém tudo o que necessitamos saber para escapar do sofrimento, problemas e miséria desta vida, e que de fato há um refúgio da tristeza, a consciência divina que Cristo chamava Pai quando esteve na terra na pessoa de Jesus. A consciência divina está acessível se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo, os quais não têm absolutamente nada a ver com o dogma religioso. Trata-se da realidade por trás da existência e a verdade da existência. Eu os recomendo a você. Se você quer de verdade, leia as cartas uma vez e outra vez e as ponha em prática, e verá a melhora que ocorrerá em sua vida. Porém, nada vai mudar se você só passar por elas com a frustração, a dúvida e o questionamento em sua mente. Você só sentirá os maravilhosos benefícios se lê-las tranquila e sinceramente, com entusiasmo, realmente prestando atenção ao que o Cristo está dizendo. Com todo o meu amor e alegria em Cristo. A minha filha pode receber a primeira comunhão. Pergunta: olá, envio o meu amor e saudações a meu Mestre, Jesus. Sou mãe solteira com uma filha de 9 anos. Sinto-me muito atraída pelas cartas de Cristo e anseio ter uma conexão com a consciência universal. Sei que preciso disso. Sinto em meu interior que estou no caminho que o Pai, Deus traçou para mim. Uma mensagem para o meu Mestre Jesus. Minha filha quer fazer a primeira comunhão na religião católica, a qual a minha família sempre pertenceu. Agora que começo a compreender um conceito diferente de Deus, de minha fonte do ser, decidi que minha filha não continuaria a educação religiosa, porque eu quero transmitir para ela esta nova concepção de ver Deus como consciência divina. Entretanto, estou ansiosa porque compreendo que ela é muito jovem e está triste pela minha decisão. Gostaria que meu Mestre Jesus enviasse a ela uma mensagem através do canal das cartas, para nos orientar. Resposta:
Sinto que a resposta aqui é, como sempre é com Cristo, aquela de puro amor. A sua filha veio para este mundo com seu próprio caminho a seguir. O seu caminho atual foi criado em sua última vida passada e a crença na Igreja Católica está profundamente enraizada em sua consciência. Tentar retirá-la contra a sua vontade poderia prejudicá-la e criar muito ressentimento em sua mente, o que poderia deteriorar as crenças inocentes de sua infância. Deixe-a fazer o que quer, é dele a sua compreensão e apoio amoroso. Quando você era jovem e acreditava na comunhão, passou pela experiência com alegria porque acreditava nela. Porque agora você mudou as suas crenças e pôde ver a realidade da existência com mais clareza, não significa que a sua filha esteja pronta para livrar-se das crenças dela como você fez com as suas. Apoie sua filha no que queira fazer e faça-o com amor e um sorriso. Mantenha as suas percepções atuais e compartilhe-as com a sua filha quando encontrar momentos que indiquem que o Espírito, consciência divina, está trabalhando através de você e sua vida. Fale com ela com amor e alegria, porém não tente convertê-la. Quando começarem os questionamentos em sua jovem mente e gradualmente ela começar a ver, então virá a você pedindo orientação e a receberá com gratidão. Fique em paz. Sempre que estiver em dúvida, faça as coisas de forma amorosa, não force os outros a fazer o que você pensa que eles devem fazer. Eu cumprimento você profundamente por trazer-me esta pergunta. Você está sustentada em meu amor e reside dentro da radiação de minha consciência. Com referência à sua amada família, a cura está sempre disponível para todos no mundo, esperando para ser usada. Você esqueceu o que eu disse quando estive na Terra. As coisas são dadas a você conforme a sua fé. O quanto é forte a sua convicção de que o seu Pai, a consciência divina, conhece as suas necessidades e sempre as satisfaz quando está convencida de que o Pai, a consciência divina, responde, e sua família é curada. Agora acredite nisso, peça e dê graças. Você experimentará a cura segundo a sua compreensão de que está curada. Permaneça no amor e paz, amada criança. Eu tenho sido um católico com um profundo apego à Virgem Maria. Senti que como uma mulher, ela entenderia melhor os meus problemas. O que você acha? Resposta: fui educada em um convento católico por 11 anos. Em todos os anos em que tenho ouvido e recebido mensagens e instruções de Cristo, ele nunca se referiu à sua mãe como sendo uma fonte de santidade ou sabedoria. As descidas de Cristo para o meu nível de consciência pareceram-me estar sempre motivadas por um desejo de instruir-me na verdade da existência para que eu pudesse, um dia, compartilhá-la com os outros. Cristo nunca me falou sobre o futuro, exceto como um aviso de que tempos difíceis estavam à frente e precisaríamos de seus ensinamentos sobre as leis da existência para nos ajudar a sobreviver à turbulência. Eu sei que as pessoas falam de mensagens da Virgem Maria e Mãe Maria, mas eu não me envolvi com elas e estou interessada somente no que eu sei que é a verdade absoluta e absolutamente real. Jesus viajou ao Oriente? Foi mesmo crucificado? Pergunta: necessito colocar esta questão para suas meditações com Cristo, pois quando falo do conteúdo das cartas seguidamente escuto estas histórias, das quais muitas pessoas estão convictas. Eu gostaria de partilhar a resposta com as pessoas, se possível. Segundo certas tradições, disse que Jesus viveu no Oriente durante sua juventude, onde ele muito aprendeu com monges do Buda e de outras antigas tradições religiosas, etc. Nestas regiões ele seria conhecido por Issa. Ele não morreu na cruz, mas foi salvo por José de Arimateia, ou os essênios, e foi para o leste depois de sua recuperação. Ele viveu vários anos no Oriente, até a sua morte. Vários antigos documentos foram encontrados nos monastérios do Tibete, Índia e outras partes, onde se diz que ele esteve. Sua tumba se encontra em uma cidade do Paquistão, na região da Caxemira, e é muito frequentada pelos crentes. Nada disso está nas cartas. Tudo isso é mentira ou imaginação. Qual é a verdade? Eu agradeço por sua resposta. Resposta: obrigado por sua pergunta. Você estava certo em colocá-la para mim. Foi-me dito claramente que a história de Jesus foi muito pragmática.
Não há nenhum indício de que Jesus tenha ensinado qualquer coisa além de seu próprio ensinamento, derivado de suas experiências mais profundas no deserto. Não há uma letra de ensinamento indiano em suas palavras. Isto é imaginação, assim como são invenções todo o resto das histórias românticas criadas em torno dele. Por favor, diga aos que perguntarem que tal noção é um absurdo. Jesus foi recebido por seu povo porque ele era totalmente judeu. Ele ousou questionar a hierarquia religiosa. Isso foi uma coisa muito corajosa de se fazer, e como resultado, pagou o preço sendo crucificado. Ele certamente morreu e foi enterrado secretamente perto de sua casa em uma caverna. Espero que isso ajude. Nenhuma dessas histórias imaginativas são úteis ao ensinamento do próprio Cristo. Elas distraem a mente, adicionando algum mistério ao homem que tinha uma missão tão tremendamente importante para executar com muito amor. Sobre parábolas e ensinamentos herméticos. Pergunta: bom dia, eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma delas refere-se às parábolas de Cristo. Ou seja, pois eu vim para colocar um homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios parentes. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que eu, não é digno de mim, e aquele que ama seu filho ou filha mais do que eu, não é digno de mim. Quando Jesus foi informado de que sua mãe e seus irmãos e irmãs estavam do lado de fora e queriam falar com ele, ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? Ele apontou para os seus discípulos dizendo: aqui você tem minha mãe e meus irmãos e irmãs. Quando um de seus discípulos pediu para deixá-lo para ir enterrar seu pai, Jesus lhe disse: segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Eu não entendo o significado que soa tão sem amor. Não tenho dúvidas de seu ensinamento em tudo. A outra questão refere-se aos ensinamentos herméticos. Existe uma semelhança com os de Cristo? Fico muito grato pela sua resposta. Resposta: o Jesus terreno era muitas vezes pragmático e parece que muitas vezes ele falou com ironia. Você nunca se deparou com famílias divididas pelas suas diferentes crenças religiosas, crenças estas que as separam tão fortemente que chegam ao abuso verbal e maus tratos. Em todo caso, nenhuma dessas citações vem das cartas de Cristo e assim não posso garantir que Jesus tenha realmente as dito. O arcanjo Miguel é um anjo caído? Pergunta: olá, fantástico trabalho em sua página, estou realmente impressionado, ela traz muitos esclarecimentos de dúvidas e questões preocupantes. Há uma importante pergunta que me inquieta e não me deixa em paz. As obras de Ashayandeyani e da ciência queilôntica parecem soar muito verdadeiras e até correspondem ao que tem sido dito por Jesus e suas respostas em seu website. Entretanto, há grandes diferenças no que diz respeito ao arcanjo Miguel. A ciência queilôntica percebe-o como um anjo caído e diz que ele nos leva a usá-lo e ouvi-lo, porém ele está realmente nos enganando e dando informações distorcidas. Ficaria grato em ter um esclarecimento sobre este assunto, pois agora estou completamente confuso e hesito em usá-lo como proteção. Acredito que não há um arcanjo Miguel verdadeiro e o outro falso, ou seja, que alguma entidade ou grupo de entidades esteja se passando pelo arcanjo Miguel. Entretanto, continuo inseguro a respeito desta situação e com referência aos ensinamentos da ciência queilôntica. Tenho um pingente de proteção Tachion que antes levava comigo, porém agora estou hesitando inclusive em colocá-lo, porque dizem que o Senhor Miguel se refere ao desenho neste pingente como seu escudo, dado a nós. Corro perigo ao usá-lo. Poderia estar distorcendo o meu DNA? Resposta: obrigada por seu e-mail. Fiquei muito contente em saber que você tem gostado das cartas de Cristo. Sobre a sua pergunta a Jesus, a resposta veio rapidamente à minha mente, uma vez que esta é uma pergunta que me foi respondida pelo Cristo há alguns anos. Tenho que dizer a você que quando Cristo começou a usar-me como canal, a primeiríssima coisa que fez foi desprogramar minha mente de toda a crença e opiniões a respeito de religião, as quais eu havia acumulado a partir de uma educação católico-romana e ensinamentos anglicanos. Como resultado de uma dura experiência relacionada à religião, me tornei agnóstica total.
Sempre senti que isso foi orquestrado por Cristo para purificar a minha mente totalmente e abri-la plenamente para receber a nova verdade de Cristo. Através dos anos, tenho sido guiada para contemplar a simplicidade das formas de vida, as quais demonstram todas semelhanças entre si de muitas maneiras. Todas as formas de vida são dominadas pelas mesmas necessidades. Por trás de todas as formas de vida está a consciência amor inteligente eterna e universal, que se torna individualizada através de sua criação. Cristo, na pessoa de Jesus sobre a terra, disse com toda clareza que todas as nossas necessidades seriam satisfeitas pelo amor/inteligente, o qual ele chamava o Pai. Ele demonstrou que apenas teríamos que pedir, talvez várias vezes, e nós seríamos ouvidos e nossas orações seriam respondidas. É fácil crer nos ensinamentos de Cristo porque eles se encaixam em todo o conhecimento científico que temos ganhado. Você deve saber que quando há uma seca e as multidões elevam as suas vozes em oração, chegam chuvas. Você deve ter ouvido falar destes assim chamados milagres quando as pessoas sinceramente rezam pedindo cura ou resgate de algum perigo mortal. Se você tem estudado a carta 1 e a descrição de Cristo de tudo o que aprendeu a respeito de Deus no deserto, saberá que uma das características do Pai é a proteção de todo tipo, isso está integrado no corpo. É possível ver isto simplesmente ao estudar um livro de texto médico. Toda atividade que dá vida no corpo, a corrente sanguínea, o sistema em si, os olhos, todos têm processos protetores incorporados para manter o corpo funcionando sem problemas, fornecendo às pessoas o que comer e pensar corretamente. Tudo isto demonstra que o que está por trás e no centro de nossa criação e projeto, está profundamente interessado em nossa segurança. Muitas pessoas, eu entre elas, poderiam contar a você sobre a sobrevivência milagrosa nas mais importantes ou mais triviais circunstâncias. Eu confio na consciência divina para tudo e não creio em nada mais. Nesta simples crença e fé as cartas de Cristo foram ditadas para uma senhora anciã de 80 anos, em uma pequena casa de um local remoto, que não possuía nenhum conhecimento sobre como distribuí-las, e passo a passo elas têm chegado ao público por todo o mundo, sem nenhum custo para aqueles que desejam baixá-las e imprimi-las. E agora estão a ponto de ser lançadas em todo o mundo em 5 idiomas. Esta velha senhora não tem feito nada senão passar pelas portas que têm se aberto para engendrar a disseminação do conhecimento. Creio em Cristo porque ele tem vindo a mim várias vezes e tem feito coisas fora do normal para comprovar a sua presença e não sou eu a única testemunha destas coisas maravilhosas. Creio, porque ele tem ensinado a mim muitas coisas que eu não conhecia, e tudo o que tenho aprendido faz sentido e está de acordo com o que sabemos de nosso mundo natural. O que ele tem me ensinado é único. Em nenhum momento Cristo indicou que seria correto voltar-se para outros seres para obter ajuda. Mesmo quando falou de Maomé como um sendo igual a ele mesmo em alcance espiritual, não aconselhou aos muçulmanos apelarem ao seu profeta. Ele disse que ajudaria as pessoas que estivessem lendo as cartas, uma vez que uma conexão em consciência é criada entre a pessoa que lê as cartas com sinceridade e ele mesmo. Porém, ele disse que isto deve ser descontinuado, pois devemos fazer nossa própria linha de comunicação com o Pai, a consciência divina. Não podemos alcançar a maestria e nos livrarmos do remanescente de nossa humanidade se persistimos em usar qualquer coisa, como muleta. Como você sabe que existe uma tal pessoa como o Arcanjo Miguel? E quanto a ele ter se tornado um anjo caído, você não sabe que o mundo está cheio de pessoas com imaginações histéricas. Tais pessoas atraem outras com inclinações similares. Um desejo de sensacionalismo está na raiz de todas estas histórias que surgem. Há somente 2 coisas nas quais você pode confiar e depender delas totalmente, e estas são o mundo visível e o incrível amor inteligente que está por trás e dentro de toda a criação. Você pode comprovar por si mesmo que este amor inteligente conhece as suas necessidades e que as satisfaz sempre que você não destruir o seu trabalho no invisível, ao lançar pensamentos negativos e dúvidas. A sua consciência negativa destrói as respostas divinas à oração. Porém, a fé constante e inquebrantável provará a você que o divino nos ouve e nos ama e que cuida de nós ao máximo, ainda que não seja um Deus individualizado lá no alto.
Para cada um de nós o divino universal é pessoal e está consciente do que necessitamos e rapidamente satisfaz as necessidades, quando não duvidamos. Não pense em mais nada que não venha diretamente da divina consciência. Espero que isto ajude a desfazer-se, para sempre, de todo o temor nascido de sua imaginação. Com todo o amor e alegria em Cristo. Homossexuais. Pergunta. Tenho uma pergunta que talvez você possa responder. Enquanto lia uma carta em particular, realmente não encontrei informação sobre a questão e o remédio para o mundo gay. Eu perdi isso. Está em outro lugar. Isso está implícito, uma vez que não foi mencionado até agora? Simplesmente por curiosidade. Resposta. Esta pergunta surge com frequência. Cristo não se referiu aos homossexuais ou lésbicas e ao refletir, sei que isso é porque em sua consciência, não há pecado, não existe o certo e o errado. Existe somente a lei do amor. Se alguém é homossexual ou lésbica, esta pessoa é um espírito que está vivendo uma vida difícil para encontrar o caminho para a verdadeira iluminação. Este tipo de pergunta que ocorre em nossa mente humana limitada, não ocorre a Cristo. Ele disse que desce tão perto quanto seja necessário de nosso nível de frequências vibratórias de consciência, para que possa perceber nossos terríveis problemas na Terra e para tornar possível para ele oferecer-nos soluções. Porém, ao oferecer as soluções ele nunca diz que isto ou aquilo não deveria ter sido feito. Ele aponta onde os erros são cometidos e as repercussões que se seguem, somente para nos ajudar a estar conscientes de como quebramos a lei do amor. E esta atitude se aplica também ao homossexualismo e ao lesbianismo. O indivíduo deve viver segundo o que percebe ser correto para ele, porém sempre deve recordar que na homossexualidade, no lesbianismo, ou simplesmente no sexo, a lei do amor é primordial. A grande pergunta é: como as pessoas conduzem seus assuntos amorosos? São amorosas, ponderadas, atenciosas, protetoras, cooperativas, apoiadoras, suaves, generosas, amáveis. Não importa o que os corpos fazem, mas o quanto o espírito interior está engajado em tudo que é amoroso, leal e verdadeiro. As pessoas devem encontrar os seus próprios padrões físicos e respeitá-los. Todos têm diferentes pontos de vista em etapas distintas de suas vidas e apenas podem fazer o melhor que sabem em qualquer momento particular. Não existe, não se deve. Existe somente, faça o que, neste momento, sente que é o correto, e faça-o com perfeito amor. Jesus nunca falou da homossexualidade, tanto quanto sabemos, e é difícil de entender pelas cartas de Cristo, qual realmente é sua posição sobre a homossexualidade. Resposta. Jesus disse claramente: não julgue para não ser julgado. Ele demonstrou que praticava o que pregava, pois não condenou a mulher infeliz encontrada em adultério, mas salvou-a do apedrejamento. Cristo vê o mundo como uma ordem natural e maravilhosamente simples da criação para individualizar a consciência divina em unidades da individualidade. Ele nos percebe como estando fechados dentro da cápsula do ego, impulsos eletromagnéticos que nos foram dados para garantir nossa sobrevivência, mas que nos causam muitos problemas, muita dor e tristeza, porque eles podem conduzir as pessoas a desejos incontroláveis. De todo tipo. Cristo está ciente de que passamos nossas vidas tentando manter o ego sob um controle razoável, que nos permita viver em paz no mundo, em paz com nós mesmos e com as outras pessoas. A grande mensagem de Cristo em relação ao sexo é que ele só deve ser praticado com amor sincero. Ele diz que entrar em relações sexuais com qualquer tipo de ressentimento ou animosidade em nossos corações é gravemente prejudicial para os parceiros. Os casais podem realmente levar a uma diminuição da consciência em si, pois eles passam um para o outro vibrações de sua consciência. Como resultado de tais vibrações rebaixadas de consciência, uma doença de algum tipo pode surgir. Uma pessoa que é naturalmente impelida a amar seu próprio sexo e quer ter relações sexuais com ele, não deve ser censurada. Cristo diria: tente resistir a todas as relações sexuais que não são inteiramente conduzidas pelo amor verdadeiro. Por que as crianças morrem? Pergunta: por que as crianças morrem? Não cometeram nenhum pecado, a sua consciência é pura, não têm pensamentos negativos nem fazem coisas más para outras pessoas.
Algumas nascem doentes, mal formadas e morrem cedo. Pode me explicar isso? Resposta: não recebi nenhum esclarecimento de Cristo sobre este assunto. Entretanto, quando Jesus estava na Terra, nunca tentou negar o fenômeno terreno, tal como a morte de crianças e outras coisas que não entendemos. Se fôssemos abençoados com a visão transcendente e pudéssemos ver o tipo de formas de consciência que estamos emitindo com nossas mentes dia após dia, se pudéssemos interpretar as radiações planetárias, ver dentro dos corpos físicos e as mudanças que ocorrem neles sem nosso conhecimento, se pudéssemos ler as vidas passadas das crianças que vêm ao mundo e uma série de outras circunstâncias de consciência inimigas do crescimento e desenvolvimento perfeitos, nós provavelmente poderíamos determinar as razões pelas quais, apesar dos padrões de consciência aparentemente saudáveis dos pais e a genealogia e genética livres de enfermidade, uma criança adoeça e morra. Vivemos em um mundo que acreditamos que entendemos, mas na realidade, só o conhecemos superficialmente. Não temos absolutamente nenhuma ideia de qual causa na consciência está por trás de tudo o que experimentamos. Não temos conhecimento do que se passa nas mentes de todas as pessoas próximas e naquelas que não conhecemos. Espero que isto abra os seus olhos e o faça compreender que ninguém pode julgar o que acontece na vida ou por que acontece. Como se pode encontrar paz e harmonia quando seu mundo desmorona? Pergunta: como alguém pode encontrar paz e harmonia quando seu pequeno mundo desmorona por causa de situações fora de seu controle? Quando se acredita, sei que tudo depende de si mesmo, que se escolhe sentir-se bem ou mal. Porém, quando o seu pequeno mundo se desfaz e mesmo sabendo que tudo está dentro de si mesmo você continua se sentindo mal, sem saber como controlar isso, como superar esta situação? Muito obrigada por sua amável atenção. Resposta: sei como é uma experiência triste, verdadeiramente amarga, quando o pequeno mundo feliz e seguro de alguém de repente vem abaixo. Mas o que você disse aqui, de que tudo depende totalmente de você mesmo, o fato de você escolher sentir-se bem ou mal, não pode aplicar-se a estas situações de desespero que podem golpear-nos com grande força sem que nós saibamos o porquê. E de novo você disse: quando o seu pequeno mundo se desfaz e mesmo sabendo que tudo está dentro de si mesmo você continua se sentindo mal, sem saber como controlar isso, como superar esta situação? Entristece-me muito que um ensinamento tão maravilhoso, inspirador e altamente apoiador, tal como esse que Cristo nos trouxe em suas cartas, possa ser distorcido por aqueles que não compreenderam ou que ouviram ou leram. Ao dizer isto, é claro que não estou culpando você. Eu estou simplesmente frustrada, pois o maravilhoso conhecimento espiritual não é usado porque é passado de uma pessoa para outra e junta-se algo mais, e então novamente a verdade permanece oculta. Não é verdade que você possa se sentir melhor em uma situação de desespero tendo pensamentos corretos. Isto não tem nenhum sentido. Ninguém pode fazer isto. Mas o que você pode e deveria fazer é levar a situação infeliz para a divina consciência, rezar e meditar, pedindo por orientação, força e tranquilidade para acalmar a dor. Em cada problema e dilema terrível, sempre há uma maneira correta para avançar que no fim levará você a uma renovação de vida que curará a sua infelicidade. Isto pode ser alcançado unicamente pela aprendizagem a respeito da consciência divina, o que realmente ela é, como opera no mundo e como se pode fazer contato com ela e extrair do seu amor, apoio, orientação, força, cura e a abertura de um novo caminho e uma nova felicidade. De fato, algumas vezes o transtorno em nossas vidas seguras é realmente necessário, porque nesta situação de segurança nós nunca cresceremos espiritualmente, como foi planejado que devemos crescer. Assim, ainda que o contratempo seja terrivelmente angustiante no momento, pode ser o prelúdio, o começo, de um novo capítulo na vida que será tão satisfatório como você nunca teria sonhado. Isso estava lá, aguardando você deixar de sentir pena de si mesmo e apelar à consciência divina, totalmente entregue, pedindo pelo caminho correto e feliz. Não há nada em nenhuma estante de livros que possa ajudá-lo mais do que as cartas de Cristo. Elas nos foram dadas por Ele mesmo, com o expresso propósito de ajudar-nos a nos levantar e sair dos buracos escuros para a integridade pessoal e uma vida plena.
Milhares de pessoas têm descoberto o que Cristo deu-lhes em suas cartas, a chave de uma vida plena. Mas elas devem ser lidas, relidas e compreendidas, e as velhas crenças, como aquelas que você menciona acima, devem ser deixadas para sempre. Você não está só. Procedemos de uma fonte do ser, consciência divina. Jesus, quando esteve na terra, chamou-o de Pai, e assim é. Você pode confiar nele implicitamente. Espero que isto ajude em sua necessidade. Com todo o meu amor e alegria em Cristo. Como remover os bloqueios para sentir Deus? Pergunta. Querido canal das Cartas de Cristo, muito obrigado por nos trazer o conteúdo destas cartas. A única pergunta que gostaria de fazer é: como liberar-me dos bloqueios emocionais que não me permitem fazer contato com Deus plenamente? Baseando-me nas cartas, compreendo que tenha feito algo antes em minha vida que foi a causa desta situação. Porém, gostaria de conhecer o melhor método de livrar-me desses bloqueios emocionais, com a finalidade de sentir a presença de Deus comigo mais completamente e para que eu me torne uma pessoa mais amorosa. Resposta: não, você não fez nada em sua vida para criar bloqueios emocionais. Cristo explicou como nós somos feitos espiritual, mental, emocional e fisicamente. Todos estes estados interpenetram-se mutuamente, o espiritual flui através do mental, o mental através do emocional, o emocional através do corpo físico. Não se pode separar um estado de ser do outro, porém deve-se compreender que depois da concepção o espírito trabalha através do ego para construir e desenvolver a personalidade eletromagnética e o corpo, desde bebê até adulto. O ego é dado aos seres vivos para assegurar a sua sobrevivência, e a primeiríssima coisa que preocupa o ego é como viver comodamente, sem estresse. Isto faz com que todos os seres vivos olhem para si mesmos e para fora, para averiguar como um melhor bem-estar pessoal pode ser alcançado. O ego defende você do menosprezo externo, dores etc. e faz tudo para atrair as coisas que você quer. Um ego superativo pode desencadear violência, roubando, matando, etc., enquanto outro ego pode estar somente pensando em si mesmo constantemente, sobrando pouco tempo para pensar o que outras pessoas estejam necessitando ou sentindo. O ego está sempre centrado em si mesmo e em suas necessidades. Isso domina a maioria das pessoas. É o ego que separa você de Deus. Não há nada que tenha feito em sua vida que possa separá-lo de Deus. Todo o seu estilo de vida vem construindo os bloqueios emocionais através do exercício do ego. Isto não é pecar, é um processo natural. Mas quando você compreende que além do estado físico há um estado espiritual criativo de Deus, então a sua mente racional adulta consciente deve tentar tomar o controle de todos os seus pensamentos e reações, constantemente avaliando, medindo as necessidades das outras pessoas em comparação com as suas próprias. Constantemente, você deve procurar transformar os seus pensamentos autocentrados em outros de cuidado, compaixão, amorosidade para com os demais, como você gostaria que eles cultivassem pensamentos compassivos, bondosos, afetuosos e de boa vontade em relação a você. Quando você se sente fechado e não conseguindo expressar o que gostaria em amizade e amabilidade, deve levar o problema à consciência divina, Deus, e pedir ajuda. Para absorver a entrada da consciência divina e crescer em espiritualidade, você deve realmente tentar meditar. Simplesmente abra sua mente e coração à consciência divina, ou Deus, se preferir, e procure esvaziar completamente a sua mente de todo pensamento. Entre em silêncio e assim permita que a consciência divina flua em você. Se você fizer isto, estará literalmente construindo uma linha de comunicação com o divino e as respostas fluirão em sua consciência quando menos espera, não necessariamente enquanto você medita e reza. A mudança em você pode ser gradativa. Você pode achar que não está progredindo, porém no final de um ano, ao olhar para trás, perceberá que as suas reações se tornaram mais tranquilas e mais amorosas. Sentirá compaixão com mais facilidade, verá os pontos de vista dos demais mais facilmente. Estará menos crítico. É disso que se trata a automaestria. Ter o controle de seus pensamentos e reações até que, pouco a pouco, os seus velhos hábitos de reações estejam superados e você seja uma personalidade humana diferente.
A sua alma procede diretamente da consciência divina, e conforme você supera o seu ego, sua alma pode cada vez mais atravessar os bloqueios emocionais e sussurrar a você, e quando o permitir, assumirá o controle de seus pensamentos e reações. Quando isto ocorrer, a mesma natureza da consciência divina brilhará através de sua personalidade humana e dará a você alegria e um sentido de amorosa boa vontade em direção ao mundo inteiro. Espero que isto ajude. Escreva-me de novo se deseja fazer outra pergunta. Com todo amor, alegria e elevação em Cristo.